Meus irmãos, bom dia, graças e paz. 1 João capítulo 5, verso de 1 a 5, farei essa leitura. Título da mensagem: a natureza e o resultado da verdadeira fé em Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Amém. Que Ele aplique em nosso coração a sua palavra, nós dependemos certamente dele para todas as coisas. Meus irmãos, nós podemos dizer com certa precisão que nós vivemos num mundo que tem experimentado muitas crises. A propósito, nós vivemos num tempo e especificamente num país em que a palavra crise tem sido quase que uma palavra de ordem, uma palavra extremamente comum. A crise na política, na economia, na educação, na saúde, em tantas áreas importantes e essenciais para a vida, são tantas as crises. Mas eu gostaria de chamar sua atenção de forma muito especial para uma que se destaca entre estas. Aquela que podemos chamar de crise de confiança. Por exemplo, nós pastores experimentamos essa crise de confiança. No geral, nós temos sido uma classe desacreditada. E o que espanta muita gente hoje nos nossos dias, quando se ouve falar de um pastor respeitado, honrado na sociedade, que cumpre os seus compromissos, então, isso é o espanto, esse é o espanto do momento, ouvir que há pastores fiéis e tementes a Deus, porque esta é uma classe desacreditada. Vivemos uma crise de confiança. E confiança, meus irmãos, é algo fundamental para as boas relações. Não há uma boa relação ou não haverá boas relações se não houver confiança entre as partes. É preciso, por exemplo, haver confiança no casamento. É preciso haver confiança nos que nos cercam como amigos. Confiança é algo seriamente necessário. E eu gostaria de afirmar que, por mais que este mundo possa evoluir em sua maneira de ver a vida, de interpretar a vida, em ler as coisas ao seu redor, por mais que este mundo possa progredir nestes termos, este mundo nunca poderá colocar alguma coisa diferente no lugar da confiança que possa suprir aquilo que só ela pode gerar nas pessoas. E isso, meus irmãos, não apenas tem a ver com a vida em seu sentido mais terreno. Nós precisamos de confiança, laços, vínculos de confiança em nossas relações. Mas não apenas neste sentido mais terreno, mas certamente além disso também. E o que eu estou dizendo é que se nós estamos num relacionamento com Jesus Cristo, então confiança é algo essencial. Confiar nele é algo essencial. Nós sabemos como as pessoas do mundo declaram ter fé em Jesus Cristo. Elas vivem de acordo com a fé que elas declaram ter nele. Elas dizem: eu creio em Deus. E isso significa que o modo de vida de alguém
demonstra o tipo de confiança que essa pessoa tem em Deus. Então, se nós dizemos que somos pessoas que têm fé em Deus, a nossa vida vai demonstrar que tipo de confiança nós temos em Deus. E essa confiança pode, então, ser verdadeira, firme, bem estruturada, fundamentada na revelação de Deus, ou essa confiança que alguns dizem possuir será falsa, frágil e completamente vacilante, uma espécie de confiança em Deus, por assim dizer, prestes a desmoronar, restando apenas escombros, destroços, ruínas, porque esta é uma confiança, uma fé fundamentada em imaginações, em superstições. Mas o que isso tem a ver com o que João escreve nestes versos que lemos nesta manhã? Ora, meus irmãos, João agora está tratando exatamente acerca da natureza e do efeito da fé em Jesus Cristo. E se nós não nos esquecemos do que João, ou do contexto no qual João está inserido, os falsos mestres, os falsos pregadores dos seus dias, eles alegavam, como tantas pessoas hoje, também nos nossos dias, alegam ter fé em Deus. Eles diziam, nós cremos em Jesus. Mas João os estava combatendo. E ele estava, por meio de suas palavras, demonstrando que a fé daqueles homens, daqueles mestres, não passava de uma falsidade. Eles não tinham verdadeira confiança em Cristo. Lembrem-se de que os falsos mestres afirmavam possuir uma espécie de conhecimento especial de Deus, ou alguma coisa muito especial que eles haviam recebido de forma muito especial. E eles então diziam que este conhecimento especial era o que conduziria à salvação, salvação pelo conhecimento. Claro que esse ensino não é verdadeiro. Ele transmitia uma falsa segurança, uma falsa confiança. E é isso que João passa a demonstrar à medida que ele instrui a igreja acerca deste assunto, a natureza da fé e o efeito da verdadeira fé. A fé verdadeira, a confiança certa em Cristo que nos faz vencer este mundo, este sistema hostil a Deus. Algumas verdades acerca disto são destacáveis neste texto. Em primeiro lugar, que a fé verdadeira, meus irmãos, não é uma simples aceitação intelectual, mas é um modo de vida, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. E nós precisamos olhar isso com cuidado, porque a declaração que João está fazendo aqui não se trata de alguma coisa nova para nenhum de nós. Não era nova, não era algo novo para aqueles irmãos nos seus dias. João, ele reafirma a relação que há entre a fé em Cristo e o ser nova criatura. Em outras palavras, o que nos está sendo dito aqui é que alguém só pode vir a crer em Cristo, ter fé nele, ter aquela confiança salvadora, se esta pessoa nascer de Deus. E neste sentido, então, a regeneração que é operada pelo Espírito Santo, aqui chamada de nascer de Deus, o novo nascimento, acontece primeiro, ela vem antes de podermos ter confiança, fé em Jesus Cristo. E esta, meus irmãos, é uma ordem não apenas interessante, mas ela é uma ordem necessária. Afinal,
Como pode um coração morto espiritualmente ter então fé verdadeira, possuir aquela confiança verdadeira em Jesus Cristo? Isso seria como acreditarmos que uma terra sem vida, infértil, completamente morta, pudesse então fazer com que a semente germinasse e produzisse. Mas isso não pode ser verdadeiro, isso não pode ser certo. Isso não é correto. O terreno, então, precisa ser antes renovado, revivido, regenerado pelo poder do Espírito, para que, então, possa crer em Jesus Cristo. Num contexto, meus irmãos, onde os falsos mestres haviam mutilado a verdadeira identidade de Cristo, eles haviam manchado isso, destruído esta identidade, eles haviam negado a verdadeira natureza do Salvador. Eles estavam falando a quem lhes podia ouvir acerca de um Jesus com uma identidade completamente diferente. Uma identidade diferente daquela que havia sido transmitida pelos apóstolos do Senhor. E então João se vê na obrigação de dizer que somente aqueles que creem que Jesus é o Cristo são de fato os filhos de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, somente os que podem conhecer a verdadeira identidade de Cristo são de fato os filhos de Deus. Eu quero lembrar aqui de uma coisa muito interessante que nós ouvimos ontem à noite. Se você não tem uma identidade bem definida, não dá para saber o que esperar de você, não dá para confiar em você. O que os falsos mestres estavam fazendo ali era apresentar uma falsa identidade de Cristo. E então, o que os irmãos poderiam esperar de Cristo? Como eles poderiam verdadeiramente confiar em Cristo e vencer o mundo nesta confiança? Veja então a importância que João está dando ao defender a verdadeira identidade do Filho de Deus. Somente de posse dessa identidade bem definida é que aqueles irmãos do primeiro século poderiam saber o que esperar do Filho de Deus, porque só assim eles poderiam confiar de fato nele. Todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Ele está nos colocando na direção, apontando para aquele conhecimento necessário para a salvação. Entre a multidão dos filhos de Deus existem pontos em que eles discordam. Na grande multidão dos filhos de Deus, nós discordamos de alguns pontos. Uns dizem que o batismo é mergulhando, outros dizem que é derramando água na cabeça. E há algumas outras divergências, por assim dizer, alguns outros pontos em que nós discordamos, pensamos diferente acerca de determinados assuntos, mas ainda assim somos irmãos. Temos a mesma comunhão com Deus por meio de seu Filho. Mas isso muda completamente de figura e de cor e de contorno. E as coisas se tornam bastante diferentes. E eu diria impossíveis de serem conciliadas. Se alguém diz que crê em Jesus, mas então discorda de que ele tenha vindo ao mundo em carne. E se alguém discorda de que ele de fato, verdadeiramente tenha morrido na cruz, e se alguém de fato diz que ele não ressuscitou, mas que esta foi uma forma poética dos discípulos manterem viva a esperança de tudo aquilo que Jesus representava para eles, então, se alguém tem esse tipo de conhecimento em sua mente e coração, isso não é pouca coisa. Isso não apenas representa algum tipo de
dissonância, de discordância, de diferença de pensamento acerca de um assunto de outro. Não, isso é algo muito perigoso. Isso verdadeiramente põe em risco toda a eternidade de alguém. E se alguém não pensa acerca de Cristo, ser Ele o Filho de Deus, e isso envolve todas estas verdades que eu assinalei acerca de Jesus. Deus enviou seu Filho em carne ao mundo, Ele viveu e morreu e Ele ressuscitou. E se alguém não pensa assim, se alguém não crê que isso é verdade, significa não crer verdadeiramente em Cristo, e isso significa não nascer, não ter sido nascido de Deus. E os falsos mestres daqueles dias, eles estavam negando exatamente isso. A fé em Cristo, meus irmãos, como resultado de termos nascido de Deus, nos coloca necessariamente numa relação fraternal com todos os demais que, igualmente como nós, nasceram de Deus. Se você tem fé em Jesus, então, você precisa amar os irmãos. João está dizendo que quem ama a Deus, ama também todos os filhos de Deus. E neste sentido, irmãos, a fé em Cristo não pode ser uma mera aceitação intelectual. Ela é verdadeiramente um modo de vida permanente. Nós vivemos crendo em Cristo e nós vivemos amando os irmãos, aqueles que, como nós, foram alcançados pela graça de Deus em Jesus Cristo. Isso é o que significa sermos filhos de Deus, família de Deus. E em Cristo nós temos essa identidade. João fala dessa nossa identidade, ele está dizendo, somos filhos de Deus, ele está dizendo, esta é a nossa identidade. E se nós somos assim identificados, se esta é a nossa identidade, se nós somos filhos de Deus, nós não somos como aqueles que estão no mundo. João está dizendo, eu sei o que eu posso esperar de vocês. Vocês são filhos de Deus. Eu posso confiar nisso. Eu posso confiar que vocês, de fato, vão amar os irmãos, porque de fato vocês creem em Jesus Cristo. A fé verdadeira não é uma imaginação, um ajuntamento intelectual de conceitos intelectuais. A fé verdadeira é um modo de vida. E isso, meus irmãos, se reveste de uma certeza inquestionável quando, por exemplo, lemos o que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, quando ele diz, visto que andamos, e andar na Escritura é viver, vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos assim, por fé. E se nós vivemos por fé, o amor é o vínculo desta unidade. E com isso, João nos conduz a pensar, a colocar o nosso foco numa outra coisa importante para nós. Primeiro, ele está nos dizendo que esta fé não é um ajuntamento de conceitos meramente intelectuais. Não. Mas agora, como um modo de vida, um conceito e modo de vida aplicável, João, ele nos coloca frente a frente com uma verdade preciosa que deve ser cultivada por nós. Nós ouvimos parte disso ainda ontem à noite. Ele está nos dizendo que o conhecimento dessa lei de Deus, desse mandamento de Deus, é a expressão do nosso amor por Ele. Versículos 2 e 3. Nós conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus. E qual é o amor de Deus? Guardar os mandamentos de Deus. Este conhecimento que é experiencial,
ele expressa o amor que temos por Deus. Então, se alguém diz que ama a Deus, mas não vive de modo experiencial os seus mandamentos, este de fato não pode amar a Deus. Os falsos mestres, eles eram conhecidos por enfatizar conhecimento como caminho de salvação. Eles estavam errados, sim. Contudo, nós, meus irmãos, sabemos que, embora nossa salvação não seja alcançada por mero conhecimento intelectual, não é fazendo com que alguém saiba que Jesus veio do céu e que ele morreu na cruz, e então, por saber disso, alguém será salvo. Embora nós saibamos que é pela graça e por meio da fé, esta fé, ela não é cega, ela não é inimiga do conhecimento, ela não é ignorante. Na verdade, a fé se faz valer de certezas, de convicção firme. Isso tem a ver com conhecimento. E como a gente pode relacionar o aspecto da fé com o conhecimento? Porque ninguém pode ter fé naquilo que desconhece. Em outras palavras, você não pode crer no que você não conhece. E isso é verdadeiro, porque a Escritura nos afirma que, embora nenhum de nós possa compreender a Deus, ninguém pode compreender Deus. Ninguém pode penetrá-lo. Ninguém pode entrar em sua mente, dentro do seu ser, e compreendê-lo. Ele é incompreensível. Mas nós podemos conhecê-lo. Quem pode compreender os caminhos do Senhor? Seus pensamentos são elevados. Seus desígnios quão insondáveis. Quão profundos os seus planos. Mas nós podemos conhecê-lo, porque ele se fez conhecido a nós. À medida que ele se revelou. Se não fosse possível conhecê-lo, como nós poderíamos crer nele? A expressão mais sublime desse conhecimento de Deus está precisamente quando a Escritura diz que Cristo revela Deus, porque ele é a expressão exata do seu ser. Por ele, por meio dele, Deus é conhecido pelos homens. O Deus que habita em luz inacessível, aquele que possui imortalidade, o inalcançável, desce ao encontro dos homens. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que aprove a Deus condescender com os homens, baixar até eles, inclinar-se aos homens, fazer-se conhecido pelos homens. Este conhecimento, então, possui um duplo aspecto, meus irmãos, como dois lados de uma mesma moeda. Ele é, sim, intelectual, ele é lógico, ele é racional. Mas este conhecimento, ele é experiencial. Nós conhecemos para viver. Os mandamentos do Senhor não são como um conjunto de informações para a mente, apenas. Mas os seus mandamentos, o seu conhecimento, deve ser experimentado, vivido por nós. Lá no Salmo 147, versículos 19 e 20, o Senhor mostra a sua palavra, a sua lei apenas a Israel, diz o salmista. A nenhuma outra nação ele fez assim. Ele não deu os seus mandamentos. João está falando sobre os seus mandamentos. Ele está dizendo que o amar a Deus é guardar os mandamentos de Deus. Então que João está dizendo que verdadeiramente quem ama a Deus é aquele que obedece à lei de Deus. No Salmo 147, o salmista diz que Deus não deu a sua lei, o seu mandamento a nenhuma outra nação a não ser Israel. Quando lá no Sinai, quando Deus deu os seus mandamentos por meio de Moisés, contidos naquelas tábuas,
em Êxodo capítulo 20, verso 2, vocês devem se lembrar o que Deus disse. Em Êxodo 22, ele disse: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não era um Deus desconhecido que estava dando alguma coisa para que o seu povo procurasse cumprir. Não era um estranho que estava ali tendo o primeiro momento, o primeiro encontro com Israel, e dizendo: olha, eu tenho um conjunto de regras para vocês. Era o Deus que Israel já conhecia, que estava dando os seus mandamentos. E ao fazer isso, ele estava dizendo que eram possíveis de serem observados, guardados. E por que a nenhuma outra nação Deus deu a sua lei? Por que a nenhum outro povo Deus entregou os seus mandamentos? Porque a nenhuma outra nação Deus se fez conhecido a não ser ao seu próprio povo. Por que os homens deste mundo não podem amar a Deus? Porque eles não podem guardar os mandamentos de Deus. E por que eles são incapazes de guardar os mandamentos de Deus? Porque Deus em Cristo não se fez conhecido a eles ainda. Não devemos imaginar que João está falando de outros mandamentos, mas são aqueles entregues a Israel lá no passado, que se encontram resumidos nos 10 mandamentos. Eles também foram dados a nós, porque nós conhecemos a Deus também. Veja então como João relaciona amar a Deus e guardar os mandamentos nos versos 2 e 3. Em outras palavras, João está afirmando que amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Assim, meus irmãos, nós sabemos que a fé nos leva à obediência. A fé nos leva à obediência e a obediência nos leva à piedade, à santidade. A confiança que temos em Cristo nos leva a obedecer, porque nós descansamos na certeza de que vale a pena obedecer àquele em quem nós confiamos. E quando nós obedecemos a Ele, nós então somos conduzidos pela piedade. E isso era tudo que os falsos mestres não possuíam: fé verdadeira, obediência genuína, piedade autêntica. A fé deles não era verdadeira. Por isso eles eram desobedientes para com aquilo que havia sido entregue à igreja por meio dos apóstolos. Eles viviam de modo libertino. Se eles não tinham fé verdadeira, eles não podiam obedecer verdadeiramente, não poderiam ser santos. Então eles eram libertinos. Isso significa que eles tinham o pecado de forma liberal. Eles não tinham qualquer piedade, qualquer santidade. A lei de Deus não era suportável a eles. Por isso que os discursos daqueles mestres ou negavam de vez a existência do pecado, ou eles suavizavam tanto o pecado, ao ponto de que eles transmitissem a ideia de que Deus não se importava com os pecados. Então você podia viver como quisesse. O que importa, quem sabe, é o coração. De certa forma, eles diziam: o pecado não vai atrapalhar sua comunhão com Deus. Deus não se importa tanto assim, como João está dizendo. E essa maneira de pensar sobre o pecado em relação à lei de Deus, ou de negá-lo completamente, porque a lei de Deus não é suportável, ou de suavizar a realidade do pecado ao ponto de que se passa a imaginar que Deus não se importa com o pecado. Essa maneira de pensar, ela está presente hoje nesse mundo. Ela não mudou. Basta você observar como os homens deste mundo respondem à lei de Deus. Ela revela o pecado dos homens, ela os confronta em seus pecados, ela os denuncia, ela os agride. E o que eles fazem? Qual a reação deles? Eles precisam fugir da lei.
Então eles negam, eles rejeitam o pecado. Eles rejeitam que o pecado seja mesmo um problema, assim, muito grave, com o qual eles devem estar preocupados. Eles rejeitam a ideia de que, quem sabe, até mesmo de fato, o pecado seja algo real e que talvez não passe de uma ilusão. Eles estão tentando fugir da gravidade da lei porque seus ouvidos não suportam a lei. A lei os fere, os agride, os confronta. Eles tentam então suavizar a tal ponto em que eles começam a viver como se Deus não se importasse com os pecados. E isso é um modo de vida vil, desprezível. Esse é o modo de vida do mundo. Não é um modo de vida daqueles que amam a Deus, porque os que amam a Deus guardam os seus mandamentos. É por isso que João então diz à igreja: ora, os seus mandamentos não são penosos. Isto é, os mandamentos de Deus não são pesados, não são como que um fardo que nos esmaga e nos destrói. E essa, meus irmãos, por incrível que pareça, não é uma verdade exclusiva do Novo Testamento, mas tem uma verdade presente em todo o Antigo Testamento. Lá, a lei de Deus é apresentada para aqueles que conhecem a Deus como algo bom, algo que deve ser amado, possível de ser praticado. E isso é comprovado, por exemplo, no Salmo 19, a partir do versículo 7. Quando o salmista diz que a lei de Deus é perfeita, restaura a alma. O mandamento do Senhor é límpido, ilumina os olhos, é claro, é bom, dá sabedoria. Ele aponta os efeitos da lei de Deus na vida daqueles que agora conhecem a Deus. E nenhum dos efeitos desta lei na vida daqueles que conhecem a Deus é um efeito negativo, ruim, mau. No Salmo 119, versículo 47, por exemplo, nós temos uma declaração muito especial do salmista, quando ele diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Não dá para amar uma coisa que nos destrói, que nos mata. Por que ele amava a lei? Por que ele amava o mandamento? Porque ele conhecia o autor destes mandamentos, porque ele conhecia Deus. E tudo isso nos mostra que o objetivo de João é nos aproximar dos mandamentos de Deus, nos fazendo entender que a obediência aos seus mandamentos são de fato uma expressão do nosso amor a Deus. Se nós amamos a Deus, nós vamos correr para guardar os seus mandamentos. Nós sabemos que eles não são a causa da nossa salvação. Não somos salvos por guardar os mandamentos, nem poderíamos. Nós, na verdade, não conseguimos cumpri-los de forma perfeita. Mas Deus não os riscou, Ele não os tirou da nossa frente. Pelo contrário, estes mandamentos são um caminho que nos leva a uma vida piedosa. Se amamos a Deus, devemos então, apropriados desta identidade de filhos, andar segundo os seus mandamentos. Esta é a nossa vitória, versos 4 e 5. A nossa vitória está confirmada nesta fé em Jesus Cristo, nesta confiança. Quem são aqueles que vencem o mundo? São aqueles que têm fé em Jesus. Aqueles que creem em Jesus da maneira como Ele nos foi apresentado pelos apóstolos. Ele é o Filho de Deus enviado, em carne humana ao mundo, que morreu e ressuscitou. A nossa confiança em Jesus nos dá vitória contra esse sistema anti-Deus. A força desse sistema é o pecado. E nós resistimos a esse mundo, a esse sistema, quando mantemos confiança no nome de Jesus. A nossa vitória contra o mundo é nossa fé, como diz João, e ele está falando a verdade. A nossa vitória contra o mundo é a nossa fé.
O que João está anunciando é que, obedecendo a Deus, resistimos ao mundo e somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. É assim que nós vamos vencer toda a ideologia de gênero. É assim que nós vamos vencer os arautos do aborto. É assim que nós vamos vencer todas as mazelas ideológicas, que são, na verdade, armas apontadas contra a igreja, contra a lei de Deus, contra Deus. O mundo está se conglomerando, se ajuntando numa investida contra Deus. O diabo está por trás disso. O mundo jaz no maligno. É nossa confiança no Filho de Deus, quando temos fé no Filho de Deus, porque nós o conhecemos, nós o amamos, obedecemos os seus mandamentos, nós vencemos o mundo. Nós o vencemos. O tema da vitória dos filhos de Deus pode ser apreciado por nós de dois ângulos. Primeiro, a nossa vitória pode ser vista na redenção. Nós fomos redimidos, salvos, os nossos pecados foram perdoados. Esta é uma grande vitória. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O diabo não é mais como um senhor sobre nossas vidas. Temos fé em Jesus, então temos a vitória sobre o pecado, como algo que nos condenava plenamente. Mas o que João está tratando aqui, o ângulo pelo qual João está olhando a fé que vence o mundo, o ângulo pelo qual João está expondo essa vitória nossa, não é olhando para a redenção, mas olhando para o modo de viver prático. Ele está olhando para como os filhos de Deus vencem o mundo dia após dia. A nossa luta não é hoje, domingo apenas. Talvez a nossa verdadeira luta seja amanhã, quando nós não estivermos aqui juntos cantando, orando e ouvindo a pregação. Quando nós estivermos lá fora, no campo, batalha. E é lá que a nossa vitória deve ser de fato confirmada. Porque a nossa fé em Jesus é a nossa vitória contra o mundo. Vencemos o mundo de forma prática. João está tratando de coisas muito práticas. Os falsos mestres estão dizendo: não se importe com o pecado, viva, faça como você quiser. Basta que você tenha um conhecimento correto, então você sabe. Isso é gnose, isso é conhecimento. Isso é o caminho da salvação. João diz: não! Você precisa viver confiança. Essa é a verdadeira natureza da fé em Jesus. Saber em quem cremos, porque Ele se revela a nós. E o efeito disso é que nós vencemos de forma prática o mundo, porque confiamos em Jesus. A nossa vitória sobre esse sistema contrário a Deus, chamado de mundo, se torna certa. Hoje e amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, à medida que nós temos fé em Jesus, quando nós confiamos nele. Eu acredito que há um texto lá em Hebreus capítulo 4, verso 16, que é tudo o que nós gostaríamos de dizer de forma resumida. Porque Hebreus 4,16 parece estar falando de uma coisa que acontece todos os dias conosco. De uma luta que vivemos na prática do dia a dia. E lá em Hebreus 4,16, esse texto está apontando para a nossa luta contra o mundo e como nós nos tornamos, de fato, de modo prático, vencedores. Ele diz: acheguemo-nos, portanto, com confiança, com fé, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que vence o mundo? A nossa fé. E o que é a nossa fé? Significa confiança em Jesus Cristo, em que Ele é o Filho de Deus. Confiança que nos leva à obediência, que nos conduz à piedade. Esta é a verdadeira natureza da fé. Ela não é meramente conceitos intelectuais, mas ela é o nosso modo de viver, modo prático.
É assim, meus irmãos, tendo o conhecimento prático de seus mandamentos, que nós de fato vamos expressar o nosso amor a Deus. O amor a Deus não é uma coisa platônica, imaginativa, contemplativa à distância. O amor a Deus é quando nós nos dispomos a obedecer os seus mandamentos. Sabe o que vocês estão fazendo ao vir aqui hoje, domingo de manhã, saindo de casa, estando aqui? Vocês estão dizendo que amam a Deus porque vocês estão obedecendo o mandamento dele de vir adorá-lo nesse dia. E isso nos leva à vitória sobre o mundo, porque confiamos nele, temos fé nele, temos a certeza que ele é o Senhor e é o Salvador, de fato. Por isso, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque aquele que nos amou também é amado por nós. Nós o amamos. Vamos orar. E vamos pedir a Deus que a verdade da fé e o efeito dessa fé sejam prolongados em nosso coração e nossa vida. Tudo o que João está dizendo para nós é: creia em Jesus, viva Jesus na prática, ame a Deus e obedeça a sua voz.